E reforçando aquela fala, né, em que ele diz que não quer disputar a presidência, que quer tentar a reeleição. Inclusive, é sobre esse tema que eu quero falar com a Beatriz, porque nesse momento pré-eleitoral, né, a gente ainda está em 2025, mas de olho lá em 2026. É um pé em cada ano. Mais uma pesquisa eleitoral foi divulgada nessa segunda-feira, Paraná Pesquisas, divulgando, inclusive, que o presidente Lula lidera praticamente todos os cenários, inclusive quando disputado com Tarcísio de Freitas, Bia? Mesmo, Soraya. Paraná Pesquisas de hoje mostra, então, esse cenário mais uma vez favorável ao presidente Lula, como vem acontecendo principalmente desde o meio do ano e desde todas as narrativas entre Estados Unidos e Brasil que deram ali uma vantagem ao presidente Lula. A gente, inclusive, separou um cenário para mostrar para quem nos acompanha aqui em tempo real de então, dos cenários pesquisados pela Paraná. A gente tem a intenção de votos em um eventual primeiro turno. Aí a gente consegue observar, então, nas imagens, que Lula aparece bem à frente, com 37,4% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas, com 22,3%. Depois temos Ciro Gomes, com 9%. Ciro Gomes, que agora faz parte do PSDB, né? Deixou o PDT, então, recentemente fez essa mudança de partido. Ratinho Júnior, depois, com 8,1%. Romeu Zema, 5,4%, Ronaldo Caiado, 4,1%, os que não votariam em ninguém ou em branco ou anulariam são 7,6% e os que não sabem ou não responderam, 5,8%. Chama atenção que esse é um cenário em que tem vários nomes da direita presidenciáveis, então tem aquele medo deles mesmos que pode acontecer no primeiro turno de divisão de votos, mas a Paraná também pesquisou eventuais segundos turnos e ali tirou também que Lula está à frente, mas aí com um pouco menos de vantagem em diversos cenários. Contra o próprio ex-presidente Bolsonaro, em um cenário que ele poderia concorrer, contra Michele Bolsonaro e contra Tarcísio. É quase um empate técnico com uma pequena vantagem. Todos ali na margem de Lula, mais ou menos com 44% de intenções de voto, enquanto os outros cerca de 40%. Então o cenário hoje é de vantagem para o presidente Lula, o que preocupa o Palácio dos Bandeirantes se Tarcísio se sentir forçado a cumprir aquela missão que eu conto aqui sempre para vocês, que é a palavra que se usa no Palácio dos Bandeirantes, que faria ele concorrer ou não se fosse chamado para uma missão, porque a leitura é que aqui em São Paulo ele tem a reeleição garantida, mas tem um risco grande numa eleição nacional. Então tudo ainda bem aberto, todas as pedras ainda estão colocadas nesse jogo de tabuleiro e a gente aguarda, mas o cenário hoje é mais favorável ao presidente Lula de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Soraya Vitória. Pois é, inclusive o presidente Lula que está surfando nessa onda de popularidade, o que deve aumentar agora, né, com o diálogo aberto com o presidente americano Donald Trump, mas é importante dizer o que sempre nos contam as fontes. Os ventos da política podem mudar a qualquer momento, então é sempre bom a gente estar de olho nisso. Inclusive, a Beatriz falava do Tarcísio de Freitas, que tinha aquela expectativa do Bolsonaro declarar apoio a ele para ser um eventual substituto até o final do ano. Até agora isso não aconteceu. A gente segue aí nessa expectativa para ver se Bolsonaro vai ou não escolher o seu eventual substituto para disputar a presidência da República, já que muito provavelmente ele deve continuar inelegível. Vamos para outro cenário aqui da Paraná Pesquisas, a gente mostra para vocês no telão. Presidente Lula continua na frente, disputando com Jair Bolsonaro no primeiro turno. Ciro Gomes aparecendo aqui nas pesquisas, como disse a Beatriz, Ciro Gomes que está no PSDB. Por enquanto, Ciro Gomes diz que será candidato ao governo do estado do Ceará, mas tudo pode acontecer se Ciro Gomes perceber que esse cenário presidencial pode ser favorável a ele. Por enquanto, ele está figurando aí com 7,5%. Ratinho Júnior, do PSD, com 6%. É importante destacar aqui também que dentro do PSD a gente tem outro presidenciável, que é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Também pode entrar aí nessa disputa com Ratinho Júnior. Romeu Zema, do Novo, com 4,7%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 3,2%. Nenhum branco ou nulo, 5,8%. Não sabe ou não responderam, 4,8%.
No segundo cenário, a gente tem novamente o presidente Lula em primeiro lugar, com 37,3%, e aí com outro protagonista, ou melhor, outra protagonista, que seria Michele Bolsonaro, sendo substituta de Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro com 28% das intenções de voto, Ciro Gomes é do PSDB com 8,5%, Ronaldo Caiado com 8,2%, e também aqui a gente teria também o Ratinho Júnior, né, figurando aí com 4,2%. A gente pode ver que, inclusive, com a entrada de Michele na disputa eleitoral, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros candidatos da direita ou da centro-direita, como Ciro Gomes figura agora, ganham mais intenções de voto. Então, esse voto de Bolsonaro se espalha para os outros candidatos da centro-direita. Romeu Zema com 2% das intenções de voto, nenhum branco ou nulo, 6,2%, não sabem ou não responderam, 5,5%. Soraya.